Olá, esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo é uma resposta do corpo a uma situação que foi avaliada como perigosa. Uma situação que coloca em risco a sua existência, que coloca em risco a sua integridade física, moral, a sua posição social. Sendo assim, o medo te torna apto a fugir dessa situação ou enfrentá-la de forma a desfazer o mal que te causa o risco de existência. O medo, apesar da conotação negativa culturalmente conhecida, o medo é benéfico, porque o medo é uma emoção. E todas as emoções são válidas, são importantes para o bom desenvolvimento psicológico. O medo, assim como todas as emoções, precisa estar em um nível aceitável, em um nível em que faça bem para o ser humano. Você percebe o medo psicologicamente, numa situação de estresse, numa situação de confusão, numa situação de agitação, mas você percebe também o medo na condição física, através de palpitações, sudorese, tremores. E o medo, de uma forma geral, vai sempre se manifestar te deixando pronto para uma ação. O medo não é paralisante, o medo benéfico não é paralisante. Quando se sente o medo e paralisa, este medo precisa ser tratado. O medo não pode parar a ação do indivíduo, muito pelo contrário, ela prepara o indivíduo para uma ação mais emergencial. O medo, portanto, ele pode ser racional ou irracional. O medo racional é aquele que, diante de uma avaliação, é lógico que algo pode acontecer. O medo irracional é aquele que não há uma avaliação concreta, não há algo que diz que realmente há um perigo e ainda assim o medo está presente. Trazendo isso de uma forma prática, nós podemos pensar que uma pessoa diante de um animal feroz, uma pessoa diante de um leão, ela apresenta o medo. Esse medo vai fazer com que ela fuja dessa situação. Havendo forças para enfrentar o leão, ela vai enfrentar de modo a erradicar o problema, aquilo que põe em risco a sua integridade física. Não havendo a possibilidade de enfrentamento, a fuga também é um modo de preservar a integridade física. Mas diante de um leão há um perigo iminente. Porém, há um medo que não é tão racional assim. O medo irracional é aquele medo que não há um diagnóstico pronto. A pessoa sente, ela percebe, ela acha, ela conclui, mas não há evidências de que há um risco para a sua integridade, não há um risco para a sua saúde. Quando a pessoa se vê nessa situação, ela já precisa de ajuda. Muitas vezes, alguém está em casa e tem a percepção de que está sendo observado, tem a percepção de que tem alguém escondido atrás do sofá ou atrás da cortina. Ela olha, vê que não tem ninguém, mas o medo continua. Às vezes, a percepção de que alguém está no armário, a percepção de que pode contrair uma doença. Veja que diante dessas possibilidades não existe a menor evidência. E ainda assim o medo continua. O medo também é uma manifestação da ansiedade. As pessoas ansiosas naturalmente têm medo de alguma coisa, seja o medo do futuro, medo de algo que possa acontecer. O medo é bom, mas o medo precisa ser controlado. O medo é benéfico desde que ele seja racional.